Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, sou professor de prática jurídica e eu ensino qualquer advogado a advogar sem nunca mais errar em juizados especiais cíveis, mesmo que seja um advogado iniciante que não tenha nenhuma experiência. A ferramenta simples para você entender a cabeça do juiz no juizado especial cível. Sei que muita gente acredita que o juizado é um universo separado, né, um mundo à parte, né, e de fato o juizado tem suas regras próprias e você começou a compreender aqui, por exemplo, né, que a Lei 9.099 tem prioridade de aplicação em relação ao CPC, né? Só para começar, né? Mas se você entende só essa regra, você já está melhor que a grande maioria dos advogados aí que se aventuram no juizado sem ter tido uma preparação adequada. Mas hoje você vai aprender aqui a dar um segundo passo, né? Vai subir um segundo degrau, você vai compreender muito bem como o juiz do juizado raciocina. Hugo, o juiz do juizado tem um raciocínio diferente? Ele tem sim, ele tem porque ele raciocina com base em princípios e regras próprios do juizado. E é a partir daí que você vai entender, você vai começar a prever que o juiz, olha, nessa situação aqui, o juiz tende a decidir dessa forma, naquela outra situação, ele tende a decidir de outra maneira, diferente do que seria, por exemplo, na vara comum. Né? Então, fica atento aí nessa aula, tá? O juizado tem suas peculiaridades. Você, se tem um processo no juizado, você já está cansado de saber disso, que juizado tem suas regras próprias, seus princípios, a forma de desenvolver o processo é diferente. E algumas pessoas encontram dificuldade, não só os iniciantes, mas também advogados experientes em outros ramos do judiciário. O pessoal chega lá e estranha, porque o juizado é dessa forma e não daquela. O pessoal estranha bastante. Então, existe uma ferramenta que vai ajudar muito você a compreender o raciocínio do juiz, do juizado, na prática. Tá? E essa ferramenta são os enunciados do FONAGE. Tem gente que fala, poxa, lendo os enunciados do FONAGE, dá até para a gente ler a mente do juiz. Né? Eu não chego a tanto, mas de fato, uma vez que você domina os enunciados do FONAGE, você percebe a lógica específica do juizado. Você vai começar a entender que o juizado não é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, e que você tem lá nos enunciados o mapa. Os enunciados são assim, é o juiz falando para você escancaradamente o que ele vai decidir, tá? Então, vamos lá. Professor, primeiro, peraí, calma, você está falando palavras que eu nunca ouvi antes, tá? FONAGE, enunciado do FONAGE, o que é isso? Então, vamos começar por aí, né? O FONAGE, ele é uma entidade criada pelos próprios juízes que atuam nos juizados e nas turmas recursais, tá? Para desenhar rapidamente a estrutura dos juizados aqui para você, é o seguinte, na base você tem os juizados, né? O primeiro grau. Primeiro grau, tem lá os juízes no juizado. Segundo grau do juizado, tem a turma recursal ou o colégio recursal. Vai depender do estado em que você estiver aí. O pessoal tem o costume de chamar colégio ou turma, tá? Importa que você entenda que esse órgão colegiado, esse grande órgão do segundo grau dos juizados, ele é formado por diversas turmas, na verdade, tá? Então, assim, você tem primeira, segunda, terceira, quinta turma, né? Às vezes mais do que isso, tratando ali de julgar os processos do juizado no segundo grau, tá? Que ocorre? O juiz que está no segundo grau do juizado, ele é juiz. Ele não é desembargador, por exemplo.
tá? Você que já tem alguma experiência, aí me desculpe descer, né, a esse nível de detalhe aqui inicial, mas você sabe que eu gosto de deixar todo mundo no mesmo nível. Então agora você que é iniciante, você já entende bem aí. Turma recursal é isso, é o segundo grau do juizado, e o FONAGE é uma entidade criada pelos juízes, tá? Dos juizados e das turmas recursais. Professor, é um órgão jurisdicional? É um órgão do Poder Judiciário? Não, meus amigos, não. É uma entidade criada pelos próprios juízes, tá? Não, o FONAGE não tem nenhum poder de julgar processo, de decidir processo, nada. É um órgão que os juízes criaram, tá? Não tem nada a ver aí com o poder judiciário em si, tá? É bom que você entenda isso. Mas qual é a finalidade dessa entidade, então? Qual é a finalidade do FONAGE? É congregar os juízes, e esses juízes, eles vão se reunir, debater temas pertinentes ao juizado, sobretudo no que diz respeito ao direito processual, ao procedimento dos juizados. Onde é que aplica o CPC, onde o CPC é incompatível no juizado. Tudo isso aí é discutido no FONAGE, tá? Essas discussões podem resultar em um enunciado. A gente tem lá 171 enunciados, tá? E eles resumem o entendimento dos juízes naquelas questões específicas ali. O enunciado do FONAGE, portanto, ele tem uma estrutura meio que de súmula, sabe, súmula do Supremo, do STJ? A estrutura é mais ou menos aquela ali, né? É um enunciado mesmo, é uma frase, normalmente. E na prática, aquilo ali supre lacunas que estão na Lei 9.099. Se você buscou na Lei 9.099 e não encontrou, é muito provável que você vai encontrar alguma deliberação dos juízes ali do FONAGE nos enunciados. Então perceba que pouca gente fala sobre isso. Com frequência eu recebo mensagens aqui de seguidores, de alunos. Professor, você foi a primeira pessoa que falou de enunciado do FONAGE aqui para mim. Ninguém nunca me falou. Milito em juizado já tem anos e ninguém nunca falou de enunciado do FONAGE para mim. Tem muita gente que fala isso, que descobre aqui, tá? E você vai entender ainda, a gente vai detalhar aqui para você entender a importância desses enunciados. Mas eu acredito que a coisa aí já está relativamente clara para todos. Vamos lá, então, já esclareci para você que o FONAGE, né, é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, congrega os juízes que atuam mesmo, mão na massa, no juizado ou na turma recursal do juizado. E já te falei que os enunciados do FONAGE são o resultado da discussão dos juízes em relação a diversos temas relativos ao juizado especial, que porventura não tenham sido tratados na Lei 9.099, ou que sejam polêmicos, ou que não tenha uma definição muito clara, um posicionamento muito claro a respeito. E aí, na prática, o que acontece é o enunciado ele uniformiza o entendimento em relação àquela matéria. Tá? É isso que acontece na prática nos juizados em relação aos enunciados do FONAGE. Perfeito? Então, meus amigos, o enunciado ele tem uma natureza jurídica de doutrina. Né? Eu já te falei que o FONAGE não é um órgão do judiciário, tá? É uma entidade criada pelos próprios juízes, e ele
portanto, não vai expedir súmulas, não tem competência para expedir regulamentos, portarias, nada disso. O enunciado do FONAGE é uma doutrina, né? São juízes que têm ali a sua atuação prática mesmo no juizado, que se reúnem, deliberam, chegam a uma conclusão, expedem o enunciado e ele é doutrina. Tá? Ele parece muito, de fato, né, como ele é uma frase, um enunciado, portanto, mesmo, parece muito com uma súmula, e aí pode levar algumas pessoas a entenderem que o enunciado do FONAGE, ele tem observância obrigatória. Não tem, tá? FONAGE não é precedente, não é lei. FONAGE é doutrina. É o entendimento dos juízes ali acerca daquela matéria. Agora, é uma doutrina qualquer? É uma doutrina pouco relevante? Não é. O que acontece? Se você tem um grupo de juízes, todos atuantes no juizado, eles sentam para deliberar acerca de um tema, chegam a um entendimento entre si, ao ponto de subscreverem um enunciado, dizendo, olha, isso funciona assim, é dessa maneira, é daquela maneira. Você acha que é uma doutrina que tem muito peso ou pouco peso? Então, assim, o enunciado, embora ele não seja de observância obrigatória, ele costuma ser observado. Tá? Tanto porque os juízes tendem a seguir o entendimento de outros colegas. Quando o juiz tem dúvida, você acha que ele faz o quê? Você acha que ele abre um livro? Ou você acha que ele liga para um colega dele? Ou para o assessor dele, se for um assessor experiente já de muitos anos? O que você acha? O juiz não vai abrir um livro. Talvez ele nem olhe a jurisprudência. Primeiro lugar que o juiz tira a dúvida é com outro colega. E é por isso que o enunciado do FONAGE é tão importante. Porque o juiz não precisa nem telefonar para um colega. Ele tem ali um livro que reúne o entendimento da maioria dos juízes sobre cada matéria prática do juizado. Você percebe a gravidade, como esses enunciados são importantes, e você ainda não conhece eles. Você tem que ter isso decorado. Os enunciados do FONAGE são, assim, uma fonte de conhecimento riquíssima, pouquíssimo explorada. Pouquíssimo explorada. E você vai se destacar se somente ler esses enunciados. Basta você ter lido uma vez para você estar melhor que a grande maioria dos advogados. Basta ter lido. Então, perceba que muita gente comete o erro de, olha, eu vou advogar no juizado, estou com um processo no juizado, já li a Lei 9.099, não encontrei nada, vou para o CPC. É isso que você vai fazer? Não! Primeiro passo é a Lei 9.099. O segundo são os enunciados do FONAGE. São os enunciados. E eu diria mais. Nunca aplique a Lei 9.099 sem verificar se tem alguma nuance ali nos enunciados do FONAGE. É muito importante que você leia a Lei 9.099 à luz do que dizem os enunciados. Tá? O enunciado não é lei, não é jurisprudência, não é julgado, não é um precedente de observância obrigatória, tampouco de observância facultativa, mas os enunciados te dão a dica. É o juiz dizendo, olha, embora você possa ler a Lei 9.099 e chegar a uma conclusão X,
A gente não entende dessa forma. Nós, juízes, entendemos daquela outra maneira. Então, meus amigos, se você tem essa colher de chá, né? Se você tem essa informação privilegiada, use. Porque o juiz está dizendo para você que ele não vai aplicar o CPC naquele caso ali. Ele vai aplicar uma regra que talvez não tenha fundamento em nenhuma outra norma. Quer dizer que eu concordo com isso? Não. Tem muitos enunciados que são totalmente desprovidos de fundamento legal, mas eu oriento meus alunos a seguirem. Porque eu não quero ver aluno meu caindo numa armadilha lá na frente. Ah, mas a lei dizia o contrário. A lei dizia o contrário, mas o enunciado já anunciava, já prenunciava que o juiz não ia seguir a lei mesmo. E a gente está aqui para vencer o processo. A gente está aqui para alcançar o direito do seu cliente pelo caminho legítimo e pelo caminho efetivo. Se para isso você tem que seguir um enunciado que os juízes foram que escreveram, mesmo fora do que diz a lei, mas é um enunciado, segue o enunciado. Para se precaver, siga o enunciado. Tá? Lá na frente, né, você pode brigar aí para que aquele enunciado ele não seja mais, não surta mais efeitos, para que ninguém siga mais aquele enunciado, ou até para que ele seja cancelado, mas não compra essa briga dentro do seu processo, não, que não vale a pena. Não compre essa briga. Segue o enunciado. Tá? Professor, todos os enunciados são observados rigorosamente por todos os juízes? Não. Eu já te falei que o enunciado ele não tem observância obrigatória e alguns deles são polêmicos. Alguns são polêmicos. Essa semana eu falei com alguém me mandou um direct aqui no Instagram perguntando sobre o enunciado 167. O enunciado 167 é um que fala, dentre outras coisas, sobre a aplicação da regra do CPC que prevê lá a intimação em nome de um advogado específico, por exemplo. Né? O direito do advogado está lá no CPC. Né? Se for requerido, né, que o advogado, que a parte seja intimada sempre em nome de um advogado específico, se a intimação sair em nome de outro advogado, a intimação é nula. Tá? É direito do advogado, isso é. Mas, por exemplo, tem um enunciado do FONAGE que diz que essa regra do CPC não se aplica no juizado. É um enunciado polêmico, por exemplo. Esse é um polêmico, porque o direito do advogado não tem nenhum fundamento na Lei 9.099 que torne isso incompatível com o rito do juizado. Tá? Então, portanto, é um enunciado que você deve aplicar com cuidado. Tá? Com cuidado. Aplique, sempre seja precavido e acompanhe a posição que seja mais prudente para o seu cliente, tá? Mas a grande maioria dos enunciados é observada pelos juízes mesmo. Não tenho nenhuma dúvida, não tenha nenhuma dúvida em relação a isso também, tá? Então, preste atenção, tá? Você tem na mão um instrumento que vai anunciar para você com antecedência quando o juiz vai observar o CPC, quando não vai, quando vai aplicar a Lei 9.099, quando não vai. Né? É uma ferramenta incrível. Então, por exemplo, você tem lá a contagem, o prazo para contestar, não tem na Lei 9.099,
Está lá nos enunciados do FONAGE. Tá? A impossibilidade de complementação do preparo no juizado não está claro na Lei 9.099, mas está escancarado nos enunciados do FONAGE. Você tem diversas normas, diversas questões que estão esclarecidas nos enunciados do FONAGE. E é uma ferramenta que você não pode ignorar, tá? Você não pode ignorar. Tá disponível no site, tá? Na internet, os enunciados do FONAGE para você acompanhar. Tá totalmente disponível lá para você acessar, ler, tomar conhecimento e aplicar. Tá? Agora, a gente vai tratar ainda como é que você vai estudar esses enunciados de um modo mais eficiente. Tá? Vamos lá. Mas você está me ouvindo falar aqui, talvez você esteja pensando, poxa, mas, professor, eu conheço os enunciados e eu odeio. Eu não quero aplicar os enunciados, eu sou contra, eu acho que não faz sentido, né, os juízes quererem legislar. Muita gente fala isso. E eu concordo que o juiz não pode legislar. Mas o juiz tem direito a ter o seu entendimento. O juiz não pode legislar, mas o entendimento pessoal dele existe. Independentemente desse entendimento estar anunciado, escrito num texto, num livro, no rol dos enunciados ou não. O que você prefere? Você prefere que o juiz tenha um entendimento que seja secreto, um entendimento subterrâneo, ou um entendimento publicado, um entendimento escancarado para quem quiser ver? O que você prefere? Então, meus amigos, se você tem acesso ao entendimento do juiz, que antes ficaria por debaixo do pano não, que é uma expressão pejorativa, mas um entendimento que não seria publicado, seria um entendimento obscuro, você não ia ter acesso tão fácil a esse entendimento, exceto quando fosse tarde demais, quando você já estivesse envolvido numa situação ali em que o juiz aplicasse, mas não, você tem acesso ao entendimento do juiz previamente, antes daquela situação acontecer com você ali, ele já está te falando, olha, nesse tema aqui eu entendo dessa forma. Então, muita gente se diz contra os enunciados do FONAGE, mas eu não, eu sou completamente a favor, eu defendo a aplicação ampla dos enunciados. Ocorre que, de fato, existem alguns enunciados que não fazem sentido, são até ilegais. Para você ter ideia, existe enunciado do FONAGE, até hoje, que fala que no juizado os prazos são contados em dias corridos. Está lá o enunciado até hoje, não foi cancelado. Né? Contra a lei. Contra a lei. É bem verdade que a lei é posterior. Eles só esqueceram depois de cancelar o enunciado. Mas, antes, quando existia a polêmica, o FONAGE se reuniu e disse, olha, CPC mudou, contagem de prazo é em dia útil, mas no juizado continua em dia corrido. Ocorre que, depois da publicação desse enunciado, veio a lei, alterou a Lei 9.099, deixou aquilo totalmente escancarado de que no juizado os prazos também são contados em dias úteis e o enunciado permaneceu. Então, óbvio que tem enunciados que estão desatualizados, estão fora de contexto hoje, né? Não faz mais sentido aplicá-los. É verdade.
mas a grande maioria deles é aplicado, está de acordo com a lei, né? E com a vantagem de que o juiz está antecipando para você o entendimento dele, para você não passar dificuldade. Você não vai passar dificuldade no juizado quando você compreende bem que o juiz antecipou para você o entendimento dele, tá? Então, de fato, o enunciado não é lei, você não precisa aplicar ele de modo irrestrito, sem ponderações, sem verificar se de fato aquilo na prática está compatível com todo o contexto do processo. Não, né? O enunciado de fato não é lei e você não precisa agir assim. Mas entenda a vantagem de você conhecer. Outra questão que falam muito é, professor, mas para que eu vou ler os enunciados do FONAGE se nem todo mundo aplica? Se afinal não é lei, não é de observância obrigatória, então não me importa. Não pense assim também. Não pense assim também. Porque, de fato, você vai encontrar juízes que aplicam, juízes que não aplicam. E segredo nosso aqui, tem juiz que não conhece também. Tem juiz que não conhece, não. Mas já vi juiz voltar atrás quando ele não aplicava o enunciado, um aluno meu pontuou, ele, opa, é verdade, existe esse enunciado. Ele recuou, aplicou, mudou o entendimento dele para aplicar o enunciado. Ele desconhecia a aplicação do enunciado. E é papel do advogado, de fato, às vezes, provocar essa reflexão do juiz. O juiz pode estar desatualizado mesmo. Pode, eventualmente, quem redigiu a decisão não é o juiz, não. É o assessor dele. Eventualmente é isso. É um assessor novo, é um juiz leigo novo, é o estagiário que acabou de chegar, o juiz passou aquele processo ali pensando que era um processo simples, mas processo sempre tem as suas surpresas. E era um processo que tinha uma nuance ali que o estagiário não viu. Acontece. Acontece. Então, é papel do advogado também apontar. Olha, excelência, está aqui o enunciado do FONAGE, é para aplicar. Se você defende a aplicação do enunciado, você está numa posição confortável, porque o juiz, no mínimo, vai ter que fazer um exercício ali de argumentação para poder dizer que não vai aplicar naquele caso por isso ou por aquilo. Mas juiz nenhum vai ficar confortável de apenas dizer não vou aplicar o enunciado porque não vou aplicar. Dificilmente, tá? Até porque ele respeita os colegas dele. O enunciado veio de colegas dele, ele não vai simplesmente chutar para cima e dizer vou fingir que não vi. Não, isso não vai acontecer. Tá? Pode ser que aconteça com um juiz que esteja aí desajustado no meio dos colegas, né? Mas em geral isso não acontece. Então, qual seria o jeito errado de você estudar e aplicar os enunciados? É justamente você acreditar que o enunciado ele é tão forte que basta você fundamentar o seu pleito no enunciado, tá? Muita gente critica os juízes porque fundamentam suas decisões apenas no enunciado, sem trazer um raciocínio jurídico até chegar naquela conclusão. Mas o que não pode acontecer, isso é horrível e não pode acontecer, de fato, o juiz deve fundamentar. O enunciado, ele é um reforço de fundamentação, ele não é uma fundamentação por si só. Tá? Ele é um reforço. Sempre existe um raciocínio jurídico por trás do enunciado. Tá? E se o juiz não pode fazer isso, você, advogado, no seu pedido, também não faça. Tá? Não faça. Sempre existe o raciocínio por trás daquele enunciado ali. E se você vai defender a aplicação daquele enunciado, faz o raciocínio. Tá?
estude o enunciado, entenda bem, e aí você vai usar o enunciado como um reforço da sua fundamentação, não como a fundamentação em si, tá? Por quê? Porque, enfim, às vezes, o enunciado, como a gente conversou aqui, o enunciado pode estar desatualizado, contra a lei, pode estar mal posicionado, ter uma interpretação divergente, né? Então, quando você traz o raciocínio por trás daquilo, você reforça a sua tese. Qual seria, então, a maneira certa de você, olha, vou sentar aqui, vou estudar os enunciados, para eu ter mais segurança quando for aplicar cada um dos enunciados. São 171 enunciados só no que diz respeito ao juizado especial cível, tá? Ainda tem os enunciados próprios lá do FONAGEF, que diz respeito aos juizados especiais federais, tem os enunciados do FONAGE, mais da Fazenda Pública e dos juizados criminais, mas os enunciados cíveis são 171. Você vai sentar, vai estudá-los um a um. Tá? Como é que foi? Como é que foi a minha experiência com os enunciados, né? Eu cheguei no juizado para ser assessor já, tinha nenhuma experiência. Eu tinha me formado, tinha 1 ano e meio, 2 anos, e sempre fui muito bom aluno, mas zero experiência. Eu já era servidor do judiciário, mas eu trabalhava num órgão lá que lidava só com direito de família, né? Então, quando eu fui convidado para integrar o órgão lá, a turma recursal, para ajudar os juízes a redigir as decisões, os votos, eu não sabia nada. E eu não tinha nenhuma experiência, eu não tinha ouvido falar quase nada de juizado na faculdade. O pessoal falava muito de processo civil e tal, mas juizado, zero. Então eu não sabia o que era recurso inominado, não sabia nenhuma das diferenças do juizado para o procedimento comum, não entendia nem a estrutura do órgão em que eu estava. Eu não sabia eu não entendia bem como é que eu estava no segundo grau, num órgão de segundo grau, e quem julgava lá era juiz, né? Eu não sabia a estrutura da turma recursal, não conhecia. E eu cheguei lá, verde, buscando o conhecimento, buscando entender lá como é que eu poderia ajudar da melhor maneira possível os juízes e as partes, né? Afinal, a minha missão ali não era só ajudar o juiz, era julgar o processo. Então, era trazer a decisão justa mesmo, né? E eu nunca tinha ouvido falar de FONAGE, enunciado do FONAGE, nada disso. Eu era tão verde que eu cheguei a buscar regras de direito material nos enunciados do FONAGE, né? Então, assim, eu não sabia nada. E eu comecei a decidir, a redigir as decisões pelos juízes lá, mesmo sem conhecer os enunciados. Mesmo sem conhecer. Passava dificuldade, mas resolvia. Às vezes não estava pronto, às vezes não era a melhor decisão, mas era uma boa decisão. Até que eu descobri os enunciados do FONAGE. Foi quando, sabe um clique? Eu passei meses lá, sem nenhum juiz falar comigo de enunciado do FONAGE. Nenhum. Eles seguiam até, mas não achavam que era relevante trazer aquela informação ali para mim. Mas fato é que eu descobri. Mas como é que eu descobri os enunciados? Eu descobri num vademecum, provavelmente, na minha época. Ó a minha idade, né? Vademecum. Entreguei minha idade. Mas descobri os enunciados lá, enumerados, um a um, né? E qual era a questão? Os enunciados enumerados um a um, eles lembram muito as súmulas. Repare que
as súmulas, elas, né, se você buscar aí no site do STJ, do STF, as súmulas são numeradas, né, de 1 para frente, né, numeração crescente. E os temas são embaralhados, né? Então, assim, você tem aqui um exemplo, né, uma súmula que fala sobre recurso, aí logo em seguida uma súmula que fala sobre audiência, aí em seguida outra que fala sobre execução, mas lá adiante aparece outra súmula sobre recurso, sobre execução. Então, você não tem uma ordem. Aparece tudo embaralhado. Quer dizer, a ordem numérica, ela estabelece o caos interpretativo, porque você está ali numa situação em que você não tem uma ordem lógica. A ordem numérica, ela não te diz nada, ela não te ajuda, porque os temas aparecem embaralhados. E isso, para mim, foi um grande tormento, porque para estudar as súmulas, isso me causou uma grande dificuldade, porque eu estava lendo aqui sobre preparo, aí daqui a pouco estava lendo sobre execução, daqui a pouco audiência, lá adiante aqui ia ter outra questão sobre o preparo que ia fechar o raciocínio que eu já tinha lido lá na frente. Então isso, eu digo a você, isso de fato é um pouco cansativo, tá? Para você estudar as súmulas dessa forma. Estudar os enunciados dessa forma, justamente porque os temas, eles aparecem de um modo embaralhado. Então, o que foi que eu fiz para mim? O que foi que eu fiz para mim? Eu peguei esses enunciados e eu organizei cada um deles por assunto. Cada um. Peguei um a um, li todos, categorizei, peguei que aquilo ali, ó, isso aqui é sobre parte, isso aqui é sobre recurso, isso aqui é sobre execução, e fui organizando. Né? Isso aqui é sobre revelia, sobre sentença, sobre competência. Tudo, tudo. Categorizei, organizei por assunto. Né? E aquilo ficou muito bom. Ficou muito bom. Finalmente eu consegui entender por quê. Eu estudava aquela matéria ali, li a Lei 9.099, os enunciados eu coloquei em ordem de tema, na mesma ordem em que aparece na Lei 9.099. E aí, finalmente, aquilo fez sentido. Fez sentido. Eu li a Lei 9.099, estou lendo aqui audiência, vou olhar aqui os enunciados que falam sobre audiência. Isso foi fantástico. Fantástico. Tá? Então, aí depois que isso estava pronto, eu fiz o quê? Peguei todas as menções. Você vai ver que os enunciados do FONAGE, eles mencionam muito artigos de lei. Mencionam o CPC, mencionam a Lei 9.099, outras leis também. Eu peguei esses artigos e fui colando. Então, se você está lendo um enunciado que menciona um artigo do CPC, o artigo do CPC está anotado logo abaixo. Então, isso eu fiz para mim. Fez muito sentido, me ajudou demais abriu a minha mente e eu finalmente consegui entender de um modo sistemático tudo o que acontece no juizado. Né? Mas depois eu vi, olha, isso aqui tá bom demais, eu não posso guardar isso para mim. Né? De modo que hoje, meus alunos, né, os alunos do Prática Vencedora, todos têm uma cópia desse livro. Né? Enunciados do FONAGE, organizados por assunto. Né? Eu não vendo esse livro é um presente que eu dou a todos os meus alunos. Né? Porque, de fato, é uma ferramenta incrível. Tá? Ferramenta incrível. Se você não é meu aluno, não tem problema, você vai continuar podendo estudar os enunciados da forma que está ali. Vai demorar um pouco mais. Mas é esse o mesmo método que você vai seguir. Você vai ler o enunciado, identificar que tema é aquele, vai buscar na Lei 9.099 para você fazer essa comparação aí, aí o entendimento ele encaixa. Sabe quando dá um instalo, dá um clique
a coisa fecha. A Lei 9.099 tinha algumas lacunas, o enunciado supriu, e agora você não esquece mais, porque quando você estuda comparando, alguma coisa acontece no seu cérebro que simplesmente as coisas encaixam muito melhor, é muito mais difícil você esquecer quando você faz esse estudo assim. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.